Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando agora na manhã dessa sexta-feira para deixar você muito bem informado e também atualizado com as principais informações e as últimas notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, porém, antes da gente começar esse giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, não temos mais o que fazer. Vamos às notícias do Mengão. Bom, o Flamengo, grupo titular, treinou mais uma vez ontem, quinta-feira, em preparação para pegar o Fluminense amanhã, sábado, no Maracanã, às 4h30 da tarde. Grupo que enfrentou a Portuguesa folgou ontem, quinta-feira, e se reapresenta hoje, sexta-feira, às 9h30 da manhã, agora junto com o grupo titular, onde Felipe Luiz comanda a última atividade em preparação para pegar o Fluminense amanhã. Definida pela comissão técnica de arbitragem da FERJ, a equipe de arbitragem para trabalhar entre Fluminense e Flamengo, sábado, 16h30 no Maracanã. O árbitro vai ser Alex Gomes Stefano, assistido na bandeira 1 por Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, na bandeira 2 por Thiago Henrique Neto Correia Farinha e no árbitro de vídeo popularmente conhecido como VAR, Rodrigo Carvalhais de Miranda. Sobre o treinamento de ontem, Felipe Luiz trabalhou taticamente com os jogadores além de fundamentos e as bolas paradas defensivas e ofensivas. Somente o controle de cargas pode fazer com que Felipe Luiz deixe de escalar diante do Fluminense, o mesmo time que enfrentou e venceu o Botafogo domingo último na final da Supercopa Rei do Brasil. O lateral direito Guilherme Varela, dispensado por alguns dias por conta do falecimento de sua mãe lá no Uruguai, retorna ao Brasil e chega do Uruguai hoje à tarde, sexta-feira, quando também haverá uma reunião para definir se no Flamengo decidir se Varela vai ser relacionado ou não para a partida de amanhã contra o Fluminense. Léo Pereira, Michael e De La Cruz, que no treinamento da quarta-feira não foram a campo, ontem, quinta-feira, treinaram sem qualquer tipo de restrição. Os jogadores participaram das atividades táticas e técnicas de forma integral, normalmente, portanto, não tem problema nenhum com esses três, todo mundo à disposição como opção para o treinador Felipe Luiz. Hoje, sexta-feira, dia 7, pela manhã, Felipe Luiz terá a última atividade, dessa vez com o elenco completo. Dessa forma, será justamente nesse exercício que o comandante Felipe irá definir os relacionados e o time titular para o clássico desse sábado no Maracanã contra o Fluminense. Lembrando que o clássico de amanhã terá transmissão ao vivo pela TV Globo para alguns estados, né, já que alguns estados transmitem os seus próprios estaduais, pelo Sport TV e também pelo Premier. Meus amigos, cara nova no Flamengo. Um dos alvos da reestruturação do Flamengo é o setor de scouting, setor que analisa jogadores e o mercado. Para isso, o diretor técnico do Flamengo, José Boto, escolheu um de seus homens de confiança, o ucraniano Andriy Fedchenkov. Andriy negociou sua saída do Cardiff City para acertar com o Flamengo. Ele estava lá desde dezembro de 2023 e entrou em acordo com a equipe para ser liberado ao final da janela de transferência europeia, que terminou na última segunda-feira. O ucraniano chegou ao Rio de Janeiro ontem,
quinta-feira, e ontem para assinar contrato, e ontem mesmo para assinar contrato como Head of Scouting, chefe do departamento de Scout. André já esteve no Ninho do Urubu ontem, quinta-feira à tarde, onde foi devidamente apresentado por José Boto, diretor técnico do Flamengo. O Campeonato Carioca, em sua oitava rodada, prosseguiu ontem com a realização com 3 jogos, né? Madureira 0, Sampaio Corrêa 1. Eu vou trazer aqui a classificação do Campeonato Carioca depois dos jogos que finalizaram a oitava rodada. Madureira 0, Sampaio Corrêa 1, Volta Redonda 1, Maricá 1 e Nova Iguaçu 0, Botafogo 1. A classificação da Taça Guanabara após a oitava rodada está da seguinte forma: Volta Redonda 16 pontos, Flamengo em segundo com 13, em terceiro Vasco com 13, em quarto Botafogo com 12. Lembrando que Flamengo e Botafogo têm um jogo a menos do que qualquer outro clube que está disputando a Taça Guanabara. Então, tá aí Botafogo entrando no G4 pela primeira vez, junto com o Flamengo também. As coisas vão começando a se definir com certeza. Com a finalização da oitava rodada, o Flamengo agora ocupa a segunda colocação, lembrando sempre que o Flamengo tem um jogo a menos que os demais clubes, né, excluindo o Botafogo, que também está na mesma condição. Com a chegada do ucraniano Andriy, a chefia de departamento de scout, o antigo ocupante do cargo, Ricardo Perlingeiro, passa a ser o chefe de captação de base do Flamengo, função que era exercida por Vitor Aurélio, que foi desligado. Marcelo Campos Pinto é o novo representante do Flamengo na Libra. O profissional foi o responsável pela criação, implementação e gestão da Globo Esportes. Hoje atuava como sócio administrador da Sport Master Marketing Esportivo e possui a ampla experiência na indústria do esporte. Então o Flamengo se cercando aí de bons profissionais. O Flamengo Basquete, que já está classificado com o primeiro lugar do grupo para as quartas de final da Champions League de basquete, está agora na expectativa de quem será o seu adversário, que está entre Real Estelí da Nicarágua e os colombianos Toros del Valle e Países da Colômbia. Lembrando que nesse final de semana o Flamengo vai à Argentina para a terceira janela da fase de grupos, enfrentando dia 9, domingo, o Boca Juniors às 11 horas da manhã e na segunda-feira, dia 10, às 21 horas e 20 minutos, o Toros de Chiquiri do Panamá. Lembrando que essas duas partidas terão transmissão apenas pelo canal da BCLA no YouTube. Versão de narrativas especulatórias de venda do meio-campista Gerson marcaram a quinta-feira do noticiário do Flamengo. Enquanto uns apuradores dizem que o Flamengo não recebeu proposta nenhuma pelo Gerson, outros dizem que o Flamengo já recusou foi 2 propostas. Enfim, meus amigos, acreditar em quem? Gerson recebeu proposta ou não? O Flamengo recebeu proposta ou não? Ou é melhor aguardar ou ignorar? Responda aí, você que fique com essa dúvida. Nesse início de temporada, o Flamengo tem até então o melhor ataque entre os times da Série A do futebol brasileiro. O time rubro-negro já marcou 20 gols em 2025. O DNA ofensivo imposto pelo esquema tático do técnico Felipe Luiz contribui e muito para que esses números sejam fortalecidos. O Fortaleza com 16 gols, juntamente com Mirassol e Vitória da Bahia, e o Vasco com 12 completam o top 5 dos melhores ataques do futebol brasileiro em 2025. Hoje, sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã, começa a venda dos ingressos para o clássico diante do Botafogo, partida adiada da 7ª rodada por conta da final da Supercopa no último domingo. A partida acontecerá na próxima quarta-feira, dia 12, às 21 horas e 30 minutos, no Maracanã. No dia em que marcou seu primeiro gol, vestindo a camisa 10 do Mengão, na vitória por 5-0 diante da Portuguesa, o craque
da camisa 10 Arrascaeta foi eleito craque da torcida em votação nas redes sociais pela torcida do Flamengo. A seleção brasileira de futebol feminino, através do técnico Arthur Elias, anunciou nesta quinta-feira a lista de jogadoras convocadas para defender a seleção brasileira entre os dias 17 e 26 de fevereiro. Uma dessas atletas foi a centroavante Gláucia do Flamengo. Bom, para finalizar esse vídeo, meus amigos, foi definido o nome do novo treinador do Sub-14 do Flamengo. Trata-se de Fernando Vanucci, ele que já foi treinador da base do clube e ganhou no Sub-17 invicto. Além disso, foi auxiliar técnico de Zico e também do ex-jogador lateral esquerdo do Flamengo, Atisson. Meus amigos, as notícias do Mengão são essas. Eu vou ficando por aqui, deixando até breve, até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!